Olha, gente, está aí mais um ensinamento de Santo Afonso, nos ensinando a rezar. E olha, Santo Afonso é muito especial, né, para os missionários redentoristas, é claro, e para nós também, e para o mundo inteiro. Quantos ensinamentos. Agora vamos conhecer um pouquinho mais, Padre Camilo já introduziu para a gente, mas vamos conhecer um pouquinho mais da sua história. Nascido em Nápoles no final do século XVII, Afonso marcou a história da Igreja pelo seu empenho em pregar a misericórdia de Jesus Redentor aos mais pobres e abandonados. Sua vida foi uma entrega de amor a Cristo, amado e adorado no mistério da encarnação, da paixão e na Eucaristia. Um Deus apaixonado pelos seres humanos e pronto para perdoá-los. Em 1732, abandonando as comodidades da vida da nobreza, Afonso vai ao encontro dos mais pobres e nas montanhas de Escala funda o grupo conhecido como Missionários Redentoristas. Mais que fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, Afonso foi ele mesmo, um modelo de adesão ao projeto salvífico de Jesus Cristo, que veio para evangelizar os pobres entre os pobres. Padroeiro dos confessores e moralistas, doutor da Igreja. Sua obra moral é até hoje referência para atenuar a tensão entre a lei e a misericórdia. O maior dos moralistas, que rompeu com os moralismos vazios e desnecessários. Afonso de Ligório, devoto confesso e ardente defensor das glórias de Maria, mãe de Jesus e consoladora dos aflitos. Nada fez sem que recorresse à intercessão materna de Nossa Senhora. Afonso de Ligório, homem à frente de seu tempo, teólogo, músico, escritor, poeta, artista, fundador, bispo da Igreja. Afonso de Ligório, por tudo isso, um santo. Falar dos santos e das santas é sempre algo muito importante, porque os santos não são exemplos só para a Igreja. Os santos são um modelo para o mundo. Eles trazem um bonito referencial, né, da humanidade, do amor, da caridade e da compaixão, que são exemplos para todos os seres humanos. E hoje é com alegria que nós queremos falar deste grande santo, que fundou uma congregação missionária, viveu uma profunda experiência do mistério da salvação em sua vida e confiou aos seus filhos espirituais, aos missionários redentoristas, que continuassem no mundo cantando que a redenção no Cristo é copiosa. O amor de Deus não é exclusividade de alguns, o amor de Deus é para todos. E para falarmos aí do grande legado que este grande homem, este grande santo deixou para a Igreja e para o mundo, nós acolhemos com muita alegria aqui no estúdio do Bênção da Manhã o missionário redentorista Padre Domingos Sávio. Já foi reitor do santuário, foi mestre de noviços e traz aí um profundo conhecimento e também um encantamento por este grande santo da Igreja. Padre Domingos, bom dia, é uma alegria tê-lo conosco, principalmente neste dia especial. Bom dia, missionário comigo, redentorista, Padre Camilo. Realmente é uma alegria nós estarmos vivendo no dia de hoje esse pai, que nós chamamos também de fundador, que realmente marca a vida, a ação de todos e cada um de nós. Um pouco sobre a vida de Santo Afonso, na parte histórica falamos onde ele nasceu, a data que ele nasceu, quando nasce a congregação e também, né, quando ele, após concluir sua missão aqui na Terra, volta para o Pai. Então a gente gostaria de partilhar um pouco, né, que ensinamentos importantes este homem deixou, tanto para o coração da Igreja, como para todas as pessoas de boa vontade que buscam na Palavra de Deus a verdade do amor. Bom, Padre Camilo, no tempo de Santo Afonso, era bastante forte essa ciência na Igreja, chamado pelagianismo. Por um lado era horrível, era uma teologia horrível, porque uma das coisas que essa teologia defendia era a predestinação. Se você,
Camilo, se tivesse predestinado por Deus a se salvar, se podia pintar e rolar, que no fundo você se salvava, porque estava predestinado. Agora, se você estivesse também predestinado a ir para o inferno, você podia ficar rezando a vida inteira, que não ia dar certo, porque já estava predestinado. Então mostrava assim um Deus muito frio, calculista, parece que um Deus longe, não participava da vida da humanidade. E chega Santo Afonso, por exemplo, já foi falado agora há pouquinho, sobre a questão da oração, o livro que ele escreveu, Oração, o grande meio de salvação. Então, Santo Afonso, esse é o bonito da vida dele, Padre Camilo, porque ele quase que não parte muito da teologia, ele parte da Bíblia. Isso é a maior teologia que nós temos. E até é um dos versículos assim da Bíblia que nos iluminam, nós como redentoristas. Deus de tal modo amou, não determinou, não, de tal modo amou o mundo que chega a enviar o seu Filho para que, olha que bonito, não morra, mas viva quem crer nele. Então, Santo Afonso faz essa descoberta, essa experiência. Então, para aquele ambiente tão ruim, que dava desespero para muitas pessoas, porque eu não tinha certeza, será que eu estou entre os condenados ou estou entre aqueles que vão ser salvos, queiram ou não queiram? Então, Santo Afonso ele vai mostrar para nós, Deus ele quer a salvação de todo mundo. Até o versículo 17 desse mesmo evangelho vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, quase que para determinar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, Santo Afonso, naquele ambiente tão ruim, então ele defendia, mas com todas as letras. Então, era nas pregações, pelos livros que ele escreveu, Deus quer que todos nós nos salvamos. Só que Ele quer que a gente queira. Deus não quer assim, como que também nos salvar forçosamente. Mesmo que você não queira, você vai se salvar. Então, nesse livro, principalmente, e todas nas suas obras, e também naquela obra tão importante que ele considerava muito importante, a prática do amor a Jesus Cristo. Então ele vai dizer que Deus quer a salvação, mas de todo mundo mesmo. Isso ele mostra enviando o seu Filho até mesmo a morrer por nós. Mas ele quer que nós queiramos. Então, Santo Afonso vai dizer, como geralmente a gente lembra com muita frequência, quem reza, quer dizer, quem pede a Deus salvação se salva. Ora, quem não quer, então aí não tem como, Deus não vai também obrigar a pessoa a ser salva. Então, Santo Afonso, ele coloca esperança, até uma certeza. Se eu quiser me salvar, eu me salvo porque Deus quer, só se eu não quiser. E é importante nessa teologia de Santo Afonso a forma como ele lê a palavra e o mistério da salvação, porque tanto era naquela época e não é muito diferente hoje, a gente vira uma realidade meio polarizada, né? Ou você é deste lado, ou você é do outro lado. Parece que não há possibilidade de você encontrar o equilíbrio. E Santo Afonso justamente trabalha para isso, né? Um lugar onde a lei era supervalorizada, ele apresenta a misericórdia como a lei maior. E na experiência que ele faz, né, de não só falar do amor de Deus que é para todos, mas ele justamente se faz próximo daqueles que o mundo julgava não serem merecedores do amor, já estarem condenados, que eram os pobres cabreiros lá nas montanhas de Escala, né? Que é interessante, por um lado, Santo Afonso foi um grande jurista, foi um advogado com 16 anos e um advogado de renome, foi ganhando fama pela atuação dele. Podemos dizer o homem da lei, não é? Advogado, homem da lei. Mas Santo Afonso, por outro lado, é interessante, Padre Camilo, de perceber isto, que já na sua juventude, enquanto ele estava estudando ainda, com 16 anos ele se forma, mas já estudando na universidade, se formando advogado, ele tinha assim, aquela frequência ao Hospital dos Incuráveis. Então, quer dizer, alguém assim da lei, mas alguém já profundamente tocado pelas necessidades, pelo sofrimento dos outros. E isso vai realmente marcar bastante a vida dele, que por um lado, no começo da sua formação, até mesmo teológica, ele era um tanto rígido, mas aquela convivência, como que tocar, palpar com as mãos o sofrimento daquelas pessoas, Santo Afonso vai chegando à conclusão, não, esse Deus que me ensinaram não pode existir, né? Aí a partir da Bíblia, realmente, então, ele faz uma nova descoberta, mas partindo, podemos dizer assim, da convivência, da experiência dele com aqueles que já estavam sofrendo tanto. Então alguém já, diríamos, lascado na vida,
e ter um Deus ainda que não olha por ele, não pode ser, isso não existe. Que é até interessante que um dos motivos que nós temos até mesmo para nós sermos redentoristas, um dos capítulos nossos, que nós tivemos, capítulos gerais, que são aquelas reuniões em que nós, enquanto congregação, pelos nossos superiores, procuramos aprofundar mesmo a nossa vida, a nossa missão, nós dizíamos que nós não só levamos o Evangelho às pessoas, mas nós somos evangelizados também pelas pessoas, pela sua vida, pela sua experiência. E o que nós vemos também em Santo Afonso, um grande doutor, mas que se deixou também, podemos dizer, instruir, ser evangelizado pelas pessoas na sua vida, simplicidade, levando a ele a descobrir um outro Deus, muito mais real, muito mais bíblico. É quase o caminho de ele fazer a experiência da salvação que já estava acontecendo na vida dos pobres e dos sofredores, né? Ele enxergar que naquele grupo onde talvez a dimensão religiosa pautada na lei não mais atribuía o alcance da graça, Santo Afonso enxerga que a graça já está agindo lá, né? Então é uma forma de mostrar realmente essa dimensão bonita. A redenção é copiosa. Ela está para todas as pessoas, só não acontecerá naquele que, por livre escolha, fecha o coração e não permite o amor de Deus agir em sua história. Então, agora a partir daí, então Santo Afonso, a partir da experiência que ele vai fazendo, podemos dizer assim que o núcleo mesmo, né, o que ele mais anunciava era esse Deus que ama. Até você já lembrava um pouquinho antes, quer dizer, o Deus da misericórdia. Ele vai mostrar até mesmo assim, ele é o padroeiro dos moralistas e confessores, então ele vai mostrar, claro, que Deus ele é um Deus misericordioso para todos e não deixa de ser, quem sabe até de modo muito mais especial, ele é o Deus dos pecadores, exatamente daqueles que se acham, se reconhecem longe do caminho, mas querem realmente se colocar no caminho desse Deus, participar da vida desse Deus já aqui. Isso mostra a forma como ele mergulhou no Evangelho, né? Jesus sempre vai mostrar que o pecador tem lugar na mesa de Deus. E Santo Afonso traz isso para o seu trabalho missionário, né? Mostrar tanto ao pecador como àqueles que julgam o pecador que todos, pela misericórdia, podem ter um lugar na mesa do Pai. E falando dessa dimensão bonita, né, da misericórdia, e da misericórdia derivam tantas outras ações, né, a caridade, o perdão, a compaixão e a partilha da vida. Que ensinamentos concretos o senhor acha que Santo Afonso também traz hoje para a família? A família passa, às vezes, hoje por uma certa fragilidade na questão do amor meio relativizado, né? O amor se tornou algo, ama do jeito que você quer, mas Deus tem um modelo, Cristo é a referência da verdade do amor. Santo Afonso teria algo também bem pontual para que as famílias hoje possam redescobrir o que realmente faz com que elas sejam também um lugar desta experiência de redenção? Uma das descobertas assim, de Santo Afonso, né, que ele frisava bastante também, é que cada um de nós, seja onde nós estivermos, seja qual for a nossa vocação, antes de tudo nós somos chamados à santidade. Quer dizer, a acolher esse amor de Deus, mas não só acolher, mas ao mesmo tempo nos fazer portadores e portadoras desse amor para os outros. E assim Santo Afonso, ele vai dizer assim, digamos, o cocheiro lá de Nápoles, naquele tempo, quer dizer, não havia táxi, né? Taxista, havia cocheiro. O cocheiro, sendo cocheiro, deve ser santo, buscar a santidade. Então ele mostrava isso também na vida matrimonial. Então o marido e mulher, pela sua vida, pela sua convivência, eles devem se santificar. E nesse sentido também, eles como que suscitarem novas vidas, seus filhos, e se dedicar a esses filhos, passando a eles principalmente essa herança de, podemos dizer, de uma experiência mais profunda de Deus. E de certo modo foi a experiência que ele mesmo teve a felicidade de viver. Porque até às vezes nós brincamos um pouquinho, claro que o pai dele, por ser, diríamos hoje mais ou menos assim, o ministro da guerra, da marinha daquele tempo, sim, aquele que comandava lá as galeras, né, que defendiam ali o reino de Nápoles, o pai ficava muito tempo fora de casa. Quem ficava totalmente junto da família era a mãe. E a mãe, de certo modo, quase que ela, podemos dizer que ela era uma religiosa, como que trazendo assim, uma vida quase que conventual para dentro de casa. Mas num bom sentido, não que ela deturpava assim, a vida das crianças, mas podemos dizer uma pessoa, mas
profundamente piedosa, religiosa e que viveu realmente, podemos dizer assim, o cristianismo enquanto esposa e como mãe de família. Sim. Então, Santo Afonso, ele trouxe isso já desde do berço, podemos quase que dizer até desde o ventre materno. E isso marcou profundamente a ele. Então, podemos dizer que para Santo Afonso, hoje também, ele vai também nos chamar para esse essencial da nossa vida, que é, antes de tudo, nos sentirmos amados por Deus e um Deus que tanto nos ama e que confia uma missão. Ele, bebendo da fé, né, dentro do berço, do lar, principalmente através da vivência com sua mãe, isso também com certeza contribuiu muito para esse imenso amor que ele, como missionário, tinha para com Nossa Senhora. Ah, sem dúvida, né? É até interessante que nós dizemos que Santo Afonso, quase que ele resume assim a sua espiritualidade e a experiência que ele quer passar para nós, para que nós passemos para todos, seria, né, o presépio, o nascimento, a encarnação de Jesus, a cruz, né, até que ponto Deus nos ama no seu Filho, o sacramento que é a Eucaristia, quer dizer, esse Deus que realmente continua se imolando, vivendo Ele, Deus, na encarnação, na carne mesmo, na fragilidade da carne, e depois Nossa Senhora. Então, agora tudo, e é interessante que, por exemplo, no navio principal, que era o do seu pai, ele sempre levava ali algumas imagens lembrando exatamente a paixão. Então nós vemos assim que, de fato, a experiência que o seu pai mesmo distante, né, bastante ausente da família, mas certamente por aquilo que até ele tinha no seu navio, já passava para o seu filho desde criança, né? Aquilo marcou profundamente assim a sua vida. Quer dizer, presépio, cruz, sacramento e Maria, sem dúvida, é em grande parte uma herança que ele recebe da família. Claro que depois também aprofundada pela teologia, mas já vindo da família. Perfeito. Compreender, né, Padre, que a espiritualidade de Santo Afonso não foi algo apenas para o século XVIII. Ela é algo também para o presente, né? Como se faz hoje importante revisitar aquilo que Santo Afonso escreveu, fazer memória da bonita vivência missionária que ele teve, né? Hoje aí, o Papa nos fala tanto dessa dimensão de sermos uma igreja em saída, né? Ir ao encontro das necessidades que precisam do testemunho do amor redentor do Cristo. E Santo Afonso já fez isso lá no século XVIII, né? Saiu de um contexto onde ele percebia a sua presença não ser tão mais necessária e ir para lugares onde as pessoas precisavam da sua presença. Eu vi que o senhor trouxe 2 livros e acho que sempre é bom a gente indicar para as pessoas que queiram conhecer mais sobre Santo Afonso, mas acima de tudo beber da riqueza da sua espiritualidade, né? Sem dúvida, isso aqui é um livro que está foi publicado recentemente, Santo Afonso Maria de Ligório, Obras Espirituais Selecionadas. Porque Santo Afonso escreveu mais de 100 livros. Sim. Agora, aqui nós temos 11 livros, que, digamos, entre os livros que ele tantos que escreveu, claro que certamente foi muito difícil. Foi uma coletânea daqueles que são mais fortes. Mas certamente foi muito difícil fazer essa seleção e selecionar unicamente, poderíamos dizer, 11 livros, né, que estão aqui. Então, realmente é um instrumental, é um livro que pode nos ajudar muito mesmo a conhecer Santo Afonso, mas principalmente conhecer a sua experiência que ele fez de Deus, que ele tentou passar para a sua congregação, para todos nós, para que através de nós chegue a inteira humanidade. E você falava assim, exatamente de Santo Afonso, né, que vai nesse êxodo constante, né? Poderíamos dizer que o seu êxodo começa quando ele era advogado. Podemos dizer, advogado podia ficar lá nos tribunais Mas os incuráveis, já naquele tempo quase que ele já era alguém que já estava saindo. Sim. Ele era ali um advogado muito renomado, um grande cientista, podemos dizer, nos dias de hoje, mas voltado aqui para aqueles mais miseráveis lá naquele hospital, e ele se dedicava mesmo assim até às atitudes que talvez até hoje desse um pouquinho de nojo para a gente, né? Naquele tempo não havia penicilina, certamente de quantos doentes Santo Afonso chegou perto deles mal cheirosos, mas ele vai lá, ele faz o que era preciso como um enfermeiro, quer dizer, alguém que de fato já estava saindo da sua posição e indo em busca daqueles mais necessitados. Perfeito.
Nós ficaremos aqui a manhã toda falando, né, da riqueza da espiritualidade de Santo Afonso, mas ficam aí esse pequeno despertar de um interesse, de um desejo da sua alma em conhecer a grande obra deste grande santo da Igreja, né? O próprio livro que o Padre Domingos Sávio apresenta, você encontra na editora Santuário, né, a coletânea de 11 livros da espiritualidade de Santo Afonso, que vai ajudar na sua oração pessoal, vai ajudar também aí na sua formação e ao mesmo tempo vai fazer com que você também revista este ardor missionário e seja um evangelizador em sua comunidade. E tantas outras obras que foram mencionadas, né? O bonito livro da oração, a prática do amor a Jesus Cristo e também o livro tão caro a nós, As Glórias de Maria. E nesta semana da festa de Santo Afonso, você consegue adquirir pela editora Santuário esses livros com uma grande promoção, 15% de desconto. Então, tanto através do site editorasantuario.com, ou nas nossas livrarias físicas aqui na cidade de Aparecida, você consegue os livros de Santo Afonso com um desconto bacana, para proporcionar que você também tenha acesso a esta bonita fonte aonde ele bebeu e nos mostra o caminho para encontrar esta água da vida, o amor redentor, o mistério profundo da salvação, que é o mistério de um Deus que é apaixonado pelo ser humano. Padre Domingos, muito obrigado pela disponibilidade, pela sua partilha e também pelo seu testemunho de vida aí como missionário redentorista que toca muito o nosso coração e o coração de todos os devotos da Mãe Aparecida. Eu que agradeço, Padre Camilo, essa oportunidade que também através de você, da Daniela, a televisão proporciona de nós podermos tornar um pouquinho mais o nosso Pai tão querido de nós, que pudesse ser mais querido, também mais acolhido pelos nossos irmãos e irmãs. Amém, amém. Viva Santo Afonso. Viva!